Deus por este momento que estou aqui na casa do Senhor, juntamente com a minha família e os irmãos. Quero agradecer também ao nosso pastor Adilson, que nos confiou de estar trazendo a mensagem nessa noite. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Os irmãos sabem que o irmão Carlos, ele não é pregador, irmão. O irmão Carlos não é pregador. Eu chego aqui em cima, irmãos, não tem um dia que nós chegamos aqui. Eu estava até comentando antes com o nosso co-pastor irmão Davino, que a gente sente um calor aqui em cima, a gente sente um grande temor, Isso é o que o cristão deve sentir, irmãos, É um grande temor, aquele calor, aquele temor a Deus, para que nós todos, irmãos, um dia venhamos morar no céu, Nós sabemos que todos nós, irmãos, um dia, estava aí pelo mundo, estava aí desapegado, desarraigado, como diz, da árvore, Mas hoje nós estamos aqui, Cada um de nós somos, um membro dessa árvore, Cada um de nós somos um membro deste corpo, E todos nós, um dia, quem disse que um dia nós não passamos medo, Todos nós passamos medo, irmãos, todos os dias, Nós passamos o medo. Alguma coisa que vem nos amedrontar, como uma doença, uma notícia, Mas Deus sabe de todas as coisas, Eu quero agradecer a Deus por esse momento que estou aqui na casa de Deus. Por quê? Porque nós temos que agradecer todos os dias, irmão, Como diz aí, todo dia nós matamos um leão, Para que nós estejamos aqui na casa de Deus, O diabo, ele anda ao derredor, rugindo e bramando os dentes, Para tragar um de nós. E aqui não tem um lugar melhor de estar do que a casa de Deus. Amém? Eu quero deixar, eu vou ler aqui. O Wesley estava aqui do meu lado e ele falou assim: irmão Carlos, esse esboço todinho você vai falar hoje? Eu falei assim: vou tentar, Porque a gente fica nervoso, irmão, Fica nervoso e começa tremendo, E o Espírito Santo trabalhando em nossa vida. E aí eu procurei, fui até em casa, voltei e abri a Bíblia e mexia para lá e mexia para cá. E toda vez que você tem a responsabilidade de trazer a mensagem de Deus, você quer falar alguma coisa, assim como de você mesmo, Mas só que Deus quer falar o que Ele quer falar, para a sua igreja. E aí você abre a Bíblia, abre para lá e procura uma coisa, procura outra, e tudo que você vai falar, nada é aquilo que você vai falar, Mas é aquilo que Deus tem para falar para a igreja, E aí eu abri a Bíblia, mexi no esboço, mexi para lá, mexi para cá, e nada de achar, E aí veio aquela mensagem no coração: a minha graça te basta. Amém? A minha graça hoje te basta, igreja. Você que veio aqui hoje, nessa noite, buscar alguma coisa da parte do Senhor, lembre-se que a minha graça te basta. Amém? Todos nós sabemos que o pastor me deu até 9 horas para pregar, mas como eu falo rápido, irmão, vou passar para ele rápido, para não passar tudo do horário. E eu queria ler um texto aqui da Bíblia que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. A mensagem do Senhor nessa noite fala sobre um rei, Mas esse rei, ele também era homem, Esse rei, ele era homem, E esse rei também, ele era carne e osso, tinha espírito, E ele tinha também os seus... ele tinha o seu medo, Ele tinha as suas preocupações, como eu e você tem as suas preocupações também, Nós sabemos que todos nós temos o nosso problema, nós temos as nossas diferenças, mas só que nós temos que buscar quem? A Deus primeiramente, irmãos? Eu vou ler aqui e vou parafrasear alguns versículos da Bíblia, Que diz assim: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Nós conhecemos a Bíblia, nós já lemos alguns
alguns textos da Bíblia, e nós sabemos que Josafá, irmãos, ele era um homem muito usado por Deus, né? O rei Josafá, ele era um rei muito usado por Deus. Ele era o rei de Judá, né? Ele era o rei de Judá. E ali ele tinha muito compromisso com o quê? Com a palavra de Deus. Ele tinha muito compromisso com a obra do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que todos os cristãos que têm compromisso com a obra de Deus, o inimigo persegue, né? Ele persegue de todos os lados para querer te afrontar, para querer te desanimar, para querer que você venha sentir falta de alguma coisa, né? Mas só que nós não venhamos sentir falta de nada, por quê? Porque nós temos um Deus justo e poderoso que está do nosso lado. E esse Deus, ele estava do lado de Josafá, né? E aqui eu vou deixar uns versículos da Bíblia, os irmãos vão acompanhando aí, eu vou ler o texto. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, um grande exército da além do mar e da Síria, e eis que já estão a Zor-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em toda a terra. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor Deus, nosso Pai, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do povo de Israel? E não deste a semente a Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome é nesta casa, e clamaremos a ti na angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém? Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vieste da terra do Egito, mas deles desviaram e não destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante este grande exército que vem contra nós, e não sabemos nós. Então veio o Espírito, então vem a nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Agora vem a estratégia dada por Deus, irmãos, né? Tudo que ele estava passando aqui, ele estava colocando nos pés de quem? De Jesus, né? Todos os nossos problemas, irmãos, né? Nós temos aqui doutrina na terça-feira, nós temos culto na quinta-feira, né? Temos ciclo de oração na sexta-feira, e muitas das vezes nós viemos para a igreja e não ouvimos a palavra de Deus, né? Não demos crédito, não demos ouvido àquela palavra, né? Como falou aqui hoje o Vitor, né? Ele leu o Salmo 91 aqui, e esse Salmo, irmãos, ele tem um grande poder, né? Quando fala que Deus, né, ele está nos guardando, nos livrando, né? Quando diz o Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, é para que nós venhamos buscar, irmãos, aquele que pode fazer, aquele que pode resolver. Quem? É Deus, irmãos. Não é o irmão Carlos, não é o pastor, não é o pastor irmão Davi, não é o pastor Adilson. É Deus que Deus pode resolver esse problema sobre as nossas vidas. Nós sabemos que o inimigo, ele sempre vai querer nos
desencorajar, né? O inimigo sempre vai querer fazer o quê? Nos trazer medo, nos trazer problema, nos dar depressão, né? Doenças espirituais que só Deus pode curar. Então por isso que o Josafá aqui, ele era um homem muito sábio. Nós vimos aqui que em 2 Crônicas 20, né, em 2 Reis 3,14, o profeta Eliseu reconheceu a vida piedosa de Josafá e respondeu ao impiedoso rei Jorão, dizendo: viva o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá. Quem está falando aqui é um profeta, né? Nós vemos aqui que o profeta falou assim: olha aqui, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Eliseu não jogava confete em ninguém. Os irmãos que lêem a Bíblia conhecem quem é Eliseu. Porém, a vida piedosa de Josafá fez o profeta de Deus respeitá-lo. Está vendo aí? Tudo isso aí, irmãos, é pessoas que estão na presença de Deus. São pessoas que sabem, na hora exata, buscar a presença de Deus. Nós conhecemos aqui, nós vemos aqui nesse versículo: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jezrael, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, né? Os irmãos que lêem a Bíblia sabem quem foi Asaf, irmãos. E Jezreel disse: dai ouvido, todo ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa deste grande exército. Está vendo aí? Isso aqui, irmãos, traduzindo para nós hoje, para que nós não venhamos temer, né, esse problema que estamos passando, né, que nós não venhamos temer, né, as astúcias do inimigo, né, que nós não venhamos temer o desânimo, né, a falta de coragem, né, que nós não venhamos temer nada disso, porque nós servimos a um Deus poderoso, né? Isso, irmãos, é palavra de Deus, não é palavra do irmão Carlos, é palavra de Deus genuína, é a Bíblia que está aberta aqui, está falando com você. Não tema, não tema. Olha aqui que está falando, ó. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande exército, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém? Então o que nós devemos fazer, irmãos, é entregar todos os nossos problemas, né, todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que for de doença em nossa vida, que o inimigo queira alojar em nossa vida, que nós venhamos colocar nos pés do Senhor, que Ele sabe de todas as coisas, né? Muitas das vezes nós, por não examinar as Escrituras, é que nós viemos pecar, irmãos, é que nós viemos sair da linha de raciocínio do Senhor. Mas nós sabemos que Ele diz aqui, ó: amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achares no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estáis em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco, né? Tudo isso é adoração a Deus. E Deus usou quem? Usou um levita na casa do Senhor. Por isso que nós devemos ter compromisso com a obra de Deus, né? Por isso que nós devemos ter compromisso, ter obediência. O problema hoje, irmãos, é que os crentes não querem obedecer, né? O problema é isso. Por isso que eu gosto de deixar que Deus me use, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? Então nós devemos saber que Deus, irmãos, Ele está falando hoje que os crentes, irmãos, eles têm que obedecer mais, ler mais a Bíblia, buscar mais a presença de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes nós passamos por problemas tão simples, né, que para o homem não tem jeito, mas para Deus tem jeito, irmãos. E você serve um Deus todo-poderoso. Você serve um Deus, irmãos, que hoje você não tem, mas amanhã você tem, né? Nós sabemos que Deus, irmãos, Ele é Deus, né? Ele enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz. Não foi à toa, irmãos, que Jesus derramou aquele sangue por mim e por você, para que você estejasse aqui hoje, né, na casa do Senhor, ouvindo a palavra dele. Porque esse direito, nós não tínhamos esse direito, porque nós somos pecadores, irmãos.
Por mais que nós estejamos sentados aqui, ficar 1 hora, 2 horas na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, nós somos pecadores, nós não tínhamos direito de estar aqui. Mas Jesus morreu na cruz, e não foi uma morte de qualquer ladrão, não foi uma morte, foi uma morte diferente. Ele foi transpassado 3 vezes, onde nós tivemos uma santa ceia maravilhosa aqui na casa do Senhor, e muitas das vezes nós deixamos de estar na casa de Deus para estar fazendo coisas banais, coisas que não vai edificar a nossa fé, né? Coisas que o inimigo ele acha bom que você não venha, porque ele sabe que Jesus está aqui e ele pode resolver o seu problema e o meu problema, né? Jesus ele é desse jeito, irmãos. Por isso que nós devemos temer a Deus, nós devemos obedecer ao Senhor e os nossos liderados que estão na igreja, porque o inimigo ele acha bom que nós deixamos a Santa Ceia do Senhor para estar lá, né, na frente de uma televisão, ou fazendo a vontade da carne, mas não onde nós estávamos aqui para ceiar, e sabemos que nós entregamos os nossos problemas nos pés do Senhor Jesus Cristo, e Ele resolve tudo. É Ele que resolve, irmãos. É Ele que na hora que você está desempregado, precisando de uma ajuda, é Ele que vai levar ajuda na sua casa, não é o irmão Carlos que vai levar. Por mais que eu tenha, né, eu não vou resolver o seu problema. Quem vai resolver o seu problema é Jesus Cristo. E Josafá, ele sabia que Jesus ia resolver o problema dele. Se ele não soubesse, ele não tinha colocado o povo em oração e jejum. É isso que Deus quer de nós hoje, irmãos, né? Ele não quer aquele monte de crentes, né, tranquilo, né, com a conta bastarda, né, um celular do bom. E assim, Jesus Cristo, né, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe onde Ele toca, né, para que você venha para a igreja. Então, nós sabemos que Josafá era filho do piedoso rei Asa. Aí procurava manter o legado espiritual herdado de seu pai em Judá. Hoje nós não temos esse problema, né, de ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar, né? Nós achamos, porque ele vê a gente na igreja, né, já está tudo certo, mas não está certo, irmãos. Nós devemos ensinar, porque nós devemos deixar esse legado, nós devemos deixar esse ensinamento, né, por ele buscar, ele sabia que o pai dele, né, era abençoado. Ele também foi buscar quem? Jesus Cristo, né? Ele foi buscar os pés do Senhor, porque é Ele que pode resolver todas as coisas. E nessa peleja não tereis que pelejar. Muitas das vezes nós queremos colocar o carro na frente dos bois, né? É isso que o cristão quer fazer. Já percebeu isso aí? Que muitas das vezes nós queremos colocar o carro na frente do boi. Se nós estamos com algum problema, se nós estamos com alguma coisa para resolver, não vou para a igreja hoje não. Deixa para lá. Mas só que Jesus, irmãos, Ele derramou sangue puro, né? Não foi qualquer sangue, não foi qualquer pessoa, né? E Jesus, irmãos, não vem com essa história que Jesus era santo, que Jesus não era desse mundo. Ele era assim, ele nasceu de uma virgem. Do mesmo jeito, das mesmas paixões que você tem, Jesus também tinha, né? Que era o que? Ele tinha vontade de jogar uma bola, mas ele não jogava. Ele tinha vontade, né, de fazer alguma coisa, de namorar, mas não podia namorar, né? Todas essas paixões Jesus teve. Ele era carne, né, e ele era osso. Ele nasceu de uma virgem. Ele tinha tudo o que a gente tinha desejo de fazer, irmãos. Jesus tinha, né, desejo de fazer também. Mas só que ele não fez. Por quê? Para que hoje eu e você estivesse aqui, né, para glorificar e exaltar o nome dele. E muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor desapercebido, né? A irmã louvou um hino ali que na hora Deus tocou no meu coração aqui e pediu para que a igreja toda ficasse de pé, né? Porque nós sabemos que a oração, irmão, pode ir muito em seus efeitos. E orar pela nossa adolescente, né, a Ingrid. No final dessa pregação, pastor, eu peço, por favor, que o senhor, como é que diz? Tem que falar bonito, né? O senhor permita da igreja fazer oração para a nossa irmã Ingrid, né? Porque agora eu vi o ciclo de oração, o Rosa de Saron aqui, né? E nós sentimos, né? Eu senti de ver ela aqui, porque o pai dela estava congregando lá no campo de fora e ela não deixou o amor que ela tem pelo Rosa de Saron. Muitas adolescentes, muitas jovens, né, que passaram por esse grupo, irmãos,
elas estão, irmãos, com vontade de estar aqui, né? Mas muitas das vezes não pode, porque umas casaram, outras têm filho, outras estão morando em outro lugar. Mas só que nós não podemos perder esse amor pela nossa jovem, né? Pelas nossas adolescentes da casa do Senhor. E foi isso aqui. Josafá, eu não estou fugindo da mensagem, porque Josafá, a preocupação dele não era ele era rei, irmãos, ele era rei. Então ele tinha preocupação com quem? Com aquele povo todo que ia morrer, porque era 3 exércitos que ia matar aquele povo todo, né? E eles não tinham habilidade com arma, né? Aquele povo de Judá não tinha habilidade com arma, ele não tinha habilidade com arma como é que diz, flecha naquele tempo, lança, essas coisas não. A única habilidade que eles tinham, sabe o que era? Orar e jejuar. E muitas das vezes nós esquecemos disso, que é essa arma do cristão, a oração e o jejum, e o joelho no chão, para buscar a presença de Deus. E aí o que Josafá fez? Josafá foi lá, colocou o povo todo em oração, né? Colocou o povo todo para orar, colocou todos, criança. Ele sabia que aquele povo, aquele exército, né, que estava vindo, era um exército tenebroso, um exército que ia destruir tudo, né? Mas ele fez o quê? Ele colocou nos pés do Senhor, irmãos, todos os seus problemas, toda a sua perseguição, tudo aquilo que você acha que é perseguição, tudo aquilo que surge quando nós sentimos que é incapaz de fazer, né? Sim ou não? É incapaz de fazer, né? Muitas das vezes tem coisa aqui na nossa vida que é incapaz de fazer, mas para Deus é capaz, irmãos, né? Então é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós saímos da nossa casa e estamos aqui hoje para buscar a presença dEle. Lá em João 16:33 diz assim: neste mundo tereis muitas aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Quem falou isso aí foi Jesus, irmãos. Então assim, nós sabemos que nesse mundo nós vamos ter aflição, né? Não é só rosa. Muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor Jesus Cristo achando que é só rosa. Não, irmãos, tem espinho, né? Tem doença. Os irmãos sabem que no começo de 2020, nem lembro mais, nem quero eu fiquei internado, e ali, irmãos, foi como o nosso irmão Haroldo falou, é a hora que a gente tem um particular grande com Deus, né? Então não queira ter esse particular, porque você não sabe se você vai voltar. Então você tem que ter esse particular com Deus todos os dias na sua casa. Você vê que Daniel, ele orava 3 vezes no dia, né? E o diabo ainda tentou ele, foi buscar ele no quê? Naquilo que ele mais fazia, que era o quê? Orar, né? O que ele fez? Foi lá e falou para o rei: ó, aquele lá ele está fazendo tudo ao contrário que você falou que não era para orar, ele está orando, que não era para buscar outros deuses, ele está buscando outros deuses, né? Foi julgar ele naquilo que ele estava fazendo de bom, que era o que? Orar, irmãos, pela sua nação. É isso que nós devemos fazer. Muitas das vezes nós se preocupamos com quem ganhou, com quem deixou de ganhar. Não, entrega tudo nas mãos do Senhor, irmãos, que Ele pode fazer tudo. Entrega tudo nas mãos de Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus, Ele ouviu o clamor de Josafá. Deus hoje está ouvindo o seu clamor. Por mais que você não queira, mas Deus está fazendo que você ouça o seu clamor aqui nessa noite. Nós sabemos que o inimigo, ele bota todos os problemas em nossa vida para que nós venhamos deixar o amor de Cristo. Mas o amor de Deus, irmãos, é muito grande sobre a nossa vida, né? O amor de Deus é muito grande na nossa vida. Imagina Deus vendo o seu filho, né, sendo crucificado, sendo transpassado 3 vezes, né? Nós vemos que Jesus foi transpassado 3 vezes, irmãos, nas mãos, nos pés, e quando o Malco colocou aquela lança na lateral dele ali, que ele começou derramando água, né, que não tinha mais sangue ali. E você vê que como Deus nos ama, né? Imagina quem de nós ia colocar um filho nosso, né, para morrer pela humanidade. Ninguém de nós ia fazer isso. Você ia fazer, irmã Cátia? Você colocava o seu filho, o que está aí pertinho de você? Não ia fazer. E Deus fez isso. Por isso que nós devemos amar esse Deus, irmãos, com todas as nossas forças, de todo o nosso coração. Porque onde nós estamos, irmãos, Deus está do nosso lado. O Espírito Santo, ele não sai do nosso lado. Quem se afasta de Deus somos nós, irmãos. Não é Deus que se afasta de nós. Nós que se afastamos com as nossas atitudes, com os nossos afazeres do dia a dia. Os irmãos veem que lá no meu trabalho eu estou trabalhando muito, né? O pastor até me ligou esses dias: pô, irmão, nós estamos assistindo fora de você lá. Eu mesmo sinto falta da igreja. Por quê? Porque quanto mais você se afasta da igreja,
né? Nós estamos se afastando de Deus, irmãos. E é isso que o inimigo quer. Qualquer setinha que ele jogar, você vai lá e cai. Por quê? Porque você está frágil, né? E aqui, nós sabemos que Josafá, ele teve várias alianças. Ele fez aliança com Acabe, né? Ele fez algumas alianças que não agradou a Deus. Mas só que Deus não deixou de ouvir a oração dele, né? Muitas das vezes nós deixamos de ajoelhar, achando que aquele problema, aquele pecado que a gente fez, alguma coisa que a gente fez de errado, Deus não vai ouvir. Deus honra a palavra dele. A palavra é dele, irmãos, não é a palavra do irmão Carlos. É de Jesus, irmãos. A palavra é do Senhor Jesus. Por mais problema que nós passamos, por mais pecado que você acha que você tem, que o irmão Carlos tem, o meu dever é o quê? Ajoelhar e orar uns pelos outros, né? Foi o que nós falamos aqui hoje, nessa noite. E aqui no Salmo, né, 30, versículo 5 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós sabemos que nessa passagem bíblica aqui, quem quiser anotar aí, irmãos, que eu não vou ler tudo, né, porque o pastor me deu só meia hora e eu estou acostumado a pregar 1 hora, né? E aqui, irmãos, nós vemos, quiser marcar aí, 2 Crônicas, capítulo 20, né? Se você for ler o 19, 18, 17, né? Deus também está dando várias recompensas, né, para Josafá. Mas aqui, irmãos, foi o próprio Deus que falou: não se preocupa não. Não se preocupa. Hoje, irmãos, não se preocupe. Por mais problema que você esteja, uma conta para pagar, um desemprego, uma doença, ou qualquer problema, não se preocupe. Olha o que está escrito aqui, ó: nesta peleja não tereis que pelejar, parai e estar de pé, e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais vós e não se assusteis. Amanhã saíde ao encontro, porque o Senhor será convosco. Está vendo aí? O Senhor, irmãos, foi lá e destruiu todo aquele exército. Quando eles chegaram lá, olha só, o versículo 24 para adiantar: entretanto chegou Judá, Atalaia e deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos. Está vendo aí? Olha só, eles estavam com medo de quê? De 3 exércitos, né? 3 exércitos estavam com medo, tudo com espada, com lança na mão. Quando eles chegaram lá, olha aqui: a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Vieram Josafá e o seu povo. Está vendo aí? O povo, irmãos. Josafá não estava preocupado só com ele e a família dele, né? Por mais que nós não queira, mas nós temos que saber que a maior preocupação que nós temos hoje é com quem? Com a nossa família, não é? Mas Josafá não estava preocupado só com a família dele, ele estava preocupado com todos, né? Então hoje, irmãos, fica a dica aí: não se preocupe só com a sua família, se preocupe com a igreja também do Senhor, né? A igreja, Deus nos deixou ela para que nós viemos aqui se reunir e adorar ao nome dele, né? Por isso que quando eu falo, irmãos, dos músicos aqui, eu tenho bastante como é que diz assim, amor por todos vocês, né? Por quê? Porque Deus, ele sempre usou quem? Os levitas da casa dele, né? Porque os levitas, irmão, qual é a arma que o levita tem? Um tem um contrabaixo, outro tem a guitarra, outro tem um violino ali, né? O Gabriel tem esse teclado aí, que é pesado também, né? O Wesley, essas baquetas aí, que esse dia quase acertou minha cabeça aqui, não sei como ele faz isso, mas ele tem esse dom aí. Então assim, irmãos, os levitas da casa do Senhor, o Senhor sempre tem usado, irmãos, os levitas da casa do Senhor, o louvor na casa de Deus, irmãos. Então venha para a igreja louvar a Deus, não venha só no domingo, venha na terça, venha na quarta ali na sede, venha na quinta-feira, na sexta-feira aqui. Todo o tempo que você tiver, irmãos, não perca seu tempo lá fora no mundo, perca seu tempo aqui dentro da igreja, né? Dentro da igreja você não vai perder, você vai ganhar, porque esse lugar é o melhor lugar de estar, né? Esse lugar é o melhor lugar. Não olhe para aquele que está trazendo a mensagem, olhe para a mensagem, é a mensagem que está falando com você. Josafá, ele tinha todos os problemas dele. Josafá, ele fez aliança com Acabe, mas só que Deus não olhava por a pessoa Josafá, olhava pelo temor dele. Então tenha temor pela palavra de Deus, não deixe a palavra de Deus por nada, irmãos. E é pela palavra que Deus honra, né, o seu servo, é a palavra de Deus que Deus zela, amém? E aqui diz assim, olha só, para quem pensou que ia perder tudo, né? Eles pensaram que ia perder tudo, ia morrer, né? Era a última refeição deles,
né? Era a última refeição, era o último abraço, né? A última noite que ia dormir com a esposa. Quando chegou no outro dia, que olhou, olha lá, olha o que Jesus, olha o que Deus faz por você, irmão. E vieram Josafá e o seu povo para, olha aqui. Entretanto chegou Judá, o atalaia do deserto, e olharam para a multidão, né? Para aquele exército. E eis que eram corpos mortos, está vendo aí? Que jaziam em terra, e nenhum escapou. O que Deus quer nos dizer aqui: não se preocupe com o dia de amanhã, né? Que Ele já está preparando, né? Não se preocupe com aquele que você deixou em casa, com aquele que você deixou ali no trabalho. Não se preocupe com o dia de amanhã, se preocupe com o dia de hoje, porque o dia de amanhã Deus já está nos preparando, irmãos, né? Então nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração, enquanto nós temos fôlego, tem saúde para estar na casa de Deus. E olha só aqui, para quem pensou que ia perder tudo, né? E vieram Josafá e o seu povo, para quê? Para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres também, né? E abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Tá vendo aí? Deus, quando nos dá, irmão, Ele nos dá com abundância, né? Ele, quando nos dá, Ele nos dá pouquinho. Aquele pouquinho que você pede, né? Como diz aquele carrinho, né? Aquela casinha. Deus vai te dar uma casa mais do que aquilo que você pediu. Deus vai te dar um carro melhor do que aquilo que você pediu. Se você veio buscar aqui, irmãos, chave de carro, se você buscar chave de casa, isso aqui eu não vou te dar, mas tem um Deus que pode te dar. Então busque a Ele, né? Busque a Ele, que Ele vai te dar tudo isso aí, né? Primeiramente buscar no reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente dele, para irem a Jerusalém com alegria, cantando, tá vendo aí? Porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos, tá vendo aí? O testemunho e a paz dos... E foram a Jerusalém com a laúde e com harpas e com trombeta para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o Senhor Deus lhe deu repouso em redor. Em ti todas as famílias serão abençoadas. Está vendo aí, ó? É isso aí, né, pastor? É isso? Em ti todas as famílias serão abençoadas. Em ti todas as famílias serão abençoadas. Quando eu leio lá o Salmo 128, que fala que... vamos ler o Salmo 128, irmãos? Só para lembrar, né? Eu gosto de ler porque... Está lendo, você está praticando. Salmo 128. Vamos ler, irmãos, para terminar. Aquele que teme a Deus será abençoado. Na onde? Leia, irmãos. Salmo 128. O tema diz assim: bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e tirará. Amém. Só tem garoto. E o tema diz assim: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Está vendo aí? Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. E o Senhor nos abençoa, nos guarda, nos livra, nos dá tudo, irmãos, né? Ele só quer a nossa adoração. Amém? Não deixe para adorar a Deus, irmãos, no leito. Não deixe para adorar a Deus quando você não pode adorar mais, né? Adore a Ele de todo o seu... todo as suas forças, né? De todo o seu temor, né? De toda a sua vida, porque Deus, Ele é Deus, irmãos, né? Deus, Ele é Deus. E eu quero agradecer a minha oportunidade, e como eu pedi para o nosso pastor Adilson, que a igreja se coloque de pé, por permissão do nosso pastor, para nós estarmos fazendo a oração. E eu queria, irmãos, que as meninas do Rosa de Salão viessem aqui na frente.
por favor, aquelas que puderem vir aqui na frente.